Fala, família de Paz Zona Sul, família Upper Juventude, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Uppercast. Estamos começando a nova série esse mês de outubro, a série Invisíveis, né? Como vocês viram aí, pessoas comuns e histórias incríveis. Eu estou muito feliz por estar começando essa série. Eu vou explicar para vocês, né, como vai funcionar. A gente sempre teve o desejo, né, na verdade, e sempre ficava observando quantas pessoas tem na nossa igreja, pessoas importantes que estão ali desenvolvendo um papel muito importante para a nossa igreja, verdadeiras colunas, só que são pessoas que estão ali, escondidinha, ninguém vê, né, estão escondidos, estão nos bastidores, e são essas pessoas que a gente vai estar trazendo aqui nessas séries do Uppercast. Não vai ser só esse mês, próximo ano a gente vai ter de novo com outras pessoas, tá? Então a gente vai estar conhecendo essas pessoas, o que elas fazem aqui na igreja, qual é a história de vida delas, e tenho certeza que seremos abençoados e bastante edificados com as histórias que vamos ouvir aqui durante essas séries, tá bom? Então fica com a gente, não perde, já compartilha aí com o pessoal, tudo bem? E aí, roda a vinheta. Estamos de volta, gente, e queria apresentar já o nosso convidado da nossa primeira, uma convidada, na verdade, né? Da nossa primeira série daqui, Invisíveis, e estamos aqui, nada mais, nada menos que com ela, a nossa querida irmã Lélia. Pai do Senhor, irmã Lélia. Pai do Senhor, Pai do Tudo Senhor bem para com a todos. senhora? Tudo bem, graças a Fala aí Deus. uma paz do Senhor bem grande aí pra gente. Aí Paz do Senhor para todos. Feliz, irmã Lélia, estar recebendo a senhora Amém. aqui, tá bom? Antes de mais nada, irmã Lélia, da gente começar também, queria agradecer aqui a Bodega do Bolo, viu? Que mandou aqui um Maravilha. rocambole, nosso, mais um patrocinador. Olha só, irmãos, negócio. Deixa eu virar aqui para essa câmera aqui, que pelo amor de Deus. Bodega do Bolo, viu, gente? Aqui é top de verdade, vai estar aparecendo aqui o Instagram, telefone, encomenda aí seu rocambole, tem bolo, né? Faz parte aí da nossa igreja, nosso querido Léo, Sani, grandes empresários aí que Deus tem levantado e abençoado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E irmã Lélia, estamos aqui começando essa série Invisíveis, né, irmã Lélia? Como eu Maravilha. falei para a senhora já, a gente tem pessoas aqui na igreja que são verdadeiras colunas, né? Amém. Sendo que às vezes fica ali no cantinho, né, escondida, que ninguém vê, que ninguém sabe. E a gente está trazendo essas pessoas aqui. E quando eu estava pensando no nome dessa série, né, pensando nisso, o nome que veio, o primeiro nome foi o da senhora, né? Amém. A gente já conversou bastante, a gente já tem tempo bastante de mesa e a senhora vive contando coisas da tua vida e isso me impactou e eu não podia deixar também de compartilhar isso com a nossa igreja para conhecer um pouco mais da tua história, tá? Mas antes, quem é a irmã Lélia, né? Fala um pouco aí da senhora. Meu Deus, E já o que difícil. faz aqui na igreja, tá? Faço parte da intercessão, né? Primeiro, sou uma serva apaixonada, né? Eu Amém. amo viver o que vivo, né? E a intercessão é algo muito forte no meu coração. E o maior exemplo de intercessão para mim é Jesus, né? Eu me Sim. espelho no Senhor, né? A intercessão é se colocar no lugar do outro, né? Amar incondicionalmente. E pode até ser que a gente ache que não pode viver isso, né? Amar incondicionalmente. Mas quando nós oramos e nos colocamos no lugar do outro, sentindo a dor do outro, a gente entende que a gente se enche de uma íntima compaixão. Uau. E reconhecemos que é o próprio Deus que nos coloca esse amor, né? Coloca esse sentimento no nosso coração, né? Irmã Lélia, a senhora é uma das líderes, né, da intercessão Isso. aqui da igreja, juntamente aí com um batalhão, né, de outras mulheres. Não somente as mulheres, também temos os batalhões aí de homens, né, Glória a da Deus. intercessão. E, irmã Lélia, uma coisa que eu queria que a senhora falasse, assim, né? Eu vou contar, assim, é algo que eu vivi, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas também têm algumas dúvidas a respeito disso, né? Débora, minha esposa, ela sempre, quando a gente chegou aqui na igreja, a gente não tinha
conhecimento ao certo, assim, o que seria a intercessão, né? E Débora tinha até histórias que geraram traumas na vida dela, né? Sobre a questão da liderança. E eu me lembro muito bem quando a gente chegou aqui na igreja, a pastora chamou Débora, né? A pastora Cida, para ela fazer o curso de intercessão. E ela ficou traumatizada. Ela, não quero isso, eu não sou disso e tal. E ficou morrendo de medo, né? Por causa de traumas que ela tinha sofrido. E quando a gente conheceu o curso de intercessão, que ela fez, ela se apaixonou. Era uma coisa Aleluia. totalmente diferente daquilo que ela tinha vivenciado, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco mais, assim, o que seria a intercessão, como é que a nossa igreja entende, como é que a gente se move em relação a isso. Eu costumo definir a intercessão, a oração é conversar com o Senhor, né? Sim, E a intercessão é se colocar literalmente no lugar do outro, né? Para literalmente viver a guerra daquela pessoa, né? E todo mundo que escuta falar em intercessão lembra logo das retaliações, né? Que nós vamos ser bombardeados, né? Pelo sim, diabo, pelo inferno. Nós vivemos a intercessão ou não, nós seremos atingidos porque o diabo ele não cruza os braços, pelo contrário, ele não para, né? Mas assim, a intercessão é algo leve. Eu acho leve. E eu costumo dizer às meninas que eu cuido em particular, que quando você tem uma vida devotada a Deus, o que é essa vida devotada a Deus? Eu faço meu devocional, a gente faz o TQD, tem uma vida com Deus, né, de oração, de jejum, de busca na palavra. Então, nós fechamos as brechas para poder viver essas sim, coisas, né? sim. É o que a gente chama de alinhamento com o Senhor, para viver essas guerras e tem uma cobertura espiritual do nosso Rei da Glória e da nossa liderança, os pastores. Amém. Então a gente tem tranquilidade para viver essas guerras dentro do nosso arraial. Entendeu? E lembrar, né, irmã Lélia, assim, que a senhora falou, né, que é exatamente esse ponto que Débora enxergou a intercessão. A senhora falou algo muito interessante, que, assim, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, o fardo dele é leve, Isso. né? Julga Só que sua foi leve. apresentado um peso a Débora, né? Então, Débora tinha a intercessão como algo pesado, algo como um peso. E é importante entender, assim, que também existe a outra verdade, que o quê? Não é porque seja algo leve, como a senhora bem colocou, que é algo irresponsável, né? Isso. É de uma gigante responsabilidade, Há um peso de mas é algo, há um responsabilidade. peso, né, de responsabilidade, mas é algo que o Senhor nos condiciona a viver isso, né? Isso. Ele traz paz, tranquilidade, estratégia para que a Verdade. gente viva isso. E qual seria, assim, irmã Leila, a importância da intercessão na vida de um cristão? Meu Deus. Como é que a senhora colocaria isso assim? Assim, eu vivo algo que até comentei com você antes, né? De uma jovem que tinha uma história de vida muito difícil, né? E de repente ela chegou nas minhas mãos e eu comecei um trabalho de oração e intercessão sobre a vida dela. E quando a gente vê aquela pessoa rompendo os Aham, medos, os traumas, as feridas, sim. não tem preço, né? A gente se doar pela vida do outro. Quando eu vivo essas coisas, eu sempre lembro, vem à minha mente, a Bíblia quando fala acerca de Jesus, quando se deparava com alguém, né? A Uhum. mulher lá no poço. A Bíblia diz que o Senhor se enchia de íntima Compaixão. compaixão. E para mim o ponto é quando eu esqueço da minha dor e no decorrer da vida, quando eu comecei a intercessão aqui na De Paz, eu lembro que eu dizia muitas vezes na coluna onde eu ficava, eu disse, Senhor, eu troco a minha dor pela tua presença. E eu vivi coisas Meu extraordinárias, Deus. mesmo sem possibilidade física, né? Mas o Senhor literalmente foi a minha estrutura. Então, para mim, a importância da intercessão é quando a gente se doa, se coloca no lugar do outro em amor e vê aquelas pessoas romperem o que elas sozinhas não Não conseguiriam. conseguiria. Nós não somos os supercrentes, as mulheres super, não. Somos pessoas como qualquer outra, né? Até eu prefiro dizer que eu sou dos bastidores mesmo. Irmã Lélia, eu queria abrir um parênteses aqui, tá, na nossa conversa, para honrar a tua vida, Amém, né? glória a Deus. É, e como a gente está falando aqui dos invisíveis, né? Quem não conhece, assim, a irmã Lélia, gente, ela tem sido um braço forte Amém, aqui Jesus, glória a no Deus. Ministério de Jovens da nossa igreja. Não apenas ela, mas também o seu marido, né? E a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas, irmã Lélia, a gente tem andado assim de braço junto, Glória a temos Deus. chorado junto, né? Temos se alegrado junto também, né, irmã? Que é Verdade, meu filho. importante. Coisa grande. E tem sido um apoio gigante, né? Tem
a senhora é uma pessoa que ama o discipulado com todo o coração, né? Amém. E a senhora tem feito coisas assim incríveis de se doar em prol do outro. E louva a Deus por isso, né? E assim, é muito bom ouvir isso, porque e eu acho que a gente tem eu coloco assim, irmã Lélia, como uma honra, assim, sabe? Amém. Eu acho que a intercessão, ela se enquadra também na posição de honra, porque Meu não tem Deus. nada mais prazeroso, né, do que a gente, assim, ter esse sentimento de empatia pelo outro, se colocar na brecha, né, como a gente Amém, fala, Jesus. e ver aquela pessoa rompendo, como você falou, vendo aquela pessoa frutificando e tudo. Muito E, e lindo. nada, e nada assim. E isso nada mais é do que o Senhor permitindo Poder a de gente Deus. desfrutar Aleluia. disso, né? Dessa Verdade. obra dele, porque é ele que faz. Isso. Mas nós somos o canal que ele se utiliza para estar chegando na vida daquela pessoa, para estar Aleluia. abençoando. E isso para mim é uma honra, mas infelizmente assim nem todo mundo tem essa percepção, né? Dessa importância da intercessão na vida, Amém, Jesus. né? E uma coisa que a nossa igreja assim, desconstrói muito, que eu queria que você comentasse isso, é que o quê? É que a gente tá aqui, né, mais para os jovens, mas para toda a igreja também, a gente acha que a intercessão é algo para as irmãs do coque, Não. né, irmã Lélia? Fala um pouco sobre isso aí. Na verdade, o Senhor nos convida a toda uma igreja intercessória, né? Uau, isso aí. Todos nós devíamos pedir a isso, que o nosso coração queimasse por isso, por vidas, porque a intercessão não é tão somente o nosso coração queimar por vidas, né? Amar aquela pessoa. E eu acho interessante quando as pessoas elas chegam de uma forma assim machucadas demais, né? Sim, Aí às vezes até julgada, né? E a gente olha para aquela pessoa e sente uma coisa diferente, né? verdade. E se todo mundo tivesse esse entendimento que nós temos que ajudar uns aos outros, suportar, sendo o suporte daquilo que aquela pessoa está vivendo, né? E amar incondicionalmente, sem julgamento, pedir a Deus que a gente consiga discernir em amor, porque para mim é o ponto. Se eu conseguir discernir em amor, eu vou me embora, né? Se o Rei da Glória deu o comando, vou me embora. Mas é isso, discernir em amor, sem julgamentos. Aí você consegue sentir a dor daquela pessoa, sabe, Rodolfo? Isso, e isso é muito importante, o que a senhora falou do suportar, né? Paulo lá em Colossenses vai falar sobre isso, né? De suportar uns aos outros em amor. E muita gente tem uma percepção errada sobre esse texto, né? Isso. Eu já vi gente falar assim, ó, Deus manda a gente suportar. Eu não tenho que ter na amizade, mas... E a gente traz a concepção do suportar, tipo assim, ai, essa pessoa tá aqui sendo que não é isso, né? O texto que é bem colocado aqui em Colossenses, ele fala de eu ser suporte para que aquela pessoa cresça, para Isso. que aquela pessoa evolua, Maravilha. né? E a intercessão ela é uma ferramenta poderosa nisso, né? Aleluia. De um suporte na vida de uma pessoa. Irmã Lélia, então assim, a senhora falou muito bem, né? O papel Amém. da intercessão, o que ela representa para a gente e o valor que ela tem na vida de uma pessoa Amém, quando a gente se Jesus. coloca na intercessão pela vida de outra pessoa com o intuito de que ela vença batalhas, que ela consiga romper em algumas questões da vida dela que ela não conseguiria sozinha, né? Isso é Lélia para com os outros. Mas agora eu quero inverter isso, Meu né? Deus. É, eu tenho, para mim, Manélia, que assim, é a mesma máxima do discipulado. A gente precisa discipular, mas a gente precisa ser discipulado também, né? Isso. E creio que na intercessão não seja diferente, né? A gente precisa ser um intercessor, mas a gente também precisa que tenham pessoas orando por nós, Amém, Jesus. né? Se colocando na brecha ali com a gente, nos apoiando. Irmã Lélia, me conta aí assim algo que a senhora assim careceu de uma intercessora, assim, um momento assim da tua história. Eu já quero entrar aqui um pouco da tua história, né? Eu sei que a senhora já compartilhou tua história comigo e para que o povo entenda, né, irmã Lélia? Porque assim, quem vê hoje a irmã Lélia intercessora Meu Deus. não consegue enxergar aquela Lélia que um dia precisou de uma intercessora, É verdade. né? Que precisou de pessoas se mobilizarem, se encher de íntima compaixão, né? Pela senhora, Filho de para Deus. guerrear lutas, né? Isso. Enfim, então, como é que foi isso aí na sua vida? Meu Deus.
Quando eu cheguei aqui na AD Paz, eu cheguei como muitas vidas que eu me deparo, né? Aham. Assim, muito machucada, muito ferida, né? Eu vinha de um processo de... Eu tive Larissa, né? Que hoje tem 10 anos. E eu passei por um processo de enfermidade no abdômen. Foi rompido o abdômen, foram feitas muitas intervenções cirúrgicas. E quando eu passei 2 meses exatamente no hospital e 28 dias dentro de uma UTI, né? Meu Deus. Então, naquela UTI, a primeira coisa que a gente aprende é a dependência de Deus. E eu era a crente só do banco. Eu ia para a igreja, então para mim estava tudo ótimo, porque meu marido estava na igreja, as meninas estavam na igreja, então estava ótimo. De repente eu me deparo com a gravidez e vivo uma gravidez tranquila, depois de 11 anos, da do meio, né? E quando eu me deparei naquela UTI, uma das primeiras coisas que eu entendi foi a dependência de Deus, né? E quando eu saí daquela UTI nesse processo de 2 meses, sem ver a minha filha, né? Eu lembro que quando eu acordei na UTI, eu dizia assim para Deus, eu estava toda entubada, né? Aí eu dizia, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar do teu amor aonde eu chegar. Porque eu morria de vergonha. E hoje eu ainda tenho vergonha, porém, rompendo as vergonhas, né? E o Sim. medo. Então, quando eu saí daquele lugar, eu saí convicta do que eu era no Senhor e do que o Senhor era em mim. Meu Deus. Convicta, Rodolfo. E eu lembro que eu saí numa cadeira de roda e eu pedi ao meu querido marido para me colocar de pé. Porque esses 2 meses me deixaram com a musculatura atrofiada, enfim, era muito difícil, né? E ele me colocou de pé e eu não conseguia falar direito. Mas eu olhei para os céus e disse ao Senhor: Jesus, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, ainda que aos meus olhos não seja bom. Então comecei um processo de desconstrução, né, com o Senhor. Aí eu me encontro aqui na AD Paz e eu era encurvada, porque eu usava uma cinta, porque era necessário, porque meu abdômen ele era aberto, assim, só com a pele por cima, literalmente. E eu comecei a vir, tinha os ciclos de oração na época, né? E eu lembro que me marcou muito um dia que eu cheguei e a pastora Cida estava ministrando. E a pastora Raquel, na época, estava por trás de mim, mas eu não a conhecia. E aquela mulher se levantou e orou pela minha coluna. E quando ela terminou a oração, a pastora Sidna me chamou como se me conhecesse. Foi a primeira vez que eu vi no ciclo de oração. Ela disse, minha flor. Eu lembro que eu estava com o vestido todo florido. Ela disse, você que está toda florida. Vem aqui orar para encerrar. E naquele momento, eu ainda cogitei a ideia de dizer assim, eu não vou. Mas eu lembrei do que eu disse ao Senhor. E eu fui muito tímida, orei, e eu comecei um processo de chegar aqui na igreja e de Deus sarar as minhas feridas, né? Mas eu vim disposta a viver aquilo que Deus tinha para mim. E houve uma convocação. Deus usou a pastora Raquel, ela estava convocando as mulheres da intercessão, e ela me chamou. E eu disse, olha, irmã, eu não te conheço direito, né? E eu nem sei se eu estou apta a viver isso, porque eu tenho uma vida um pouco complicada. Aí ela disse, minha filha, vamos nos reunir no próximo culto e a gente vai conversar. Quando eu cheguei ao próximo culto, eu disse, olha, eu sou separada, vivo na casa dos meus pais, com as minhas 3 filhas, eu não tenho condição. Ainda tenho uma deficiência, uma enfermidade. Aí ela olhou para mim e disse assim, Deus me mostrou você no seu quarto. E Deus disse para mim que você guerreia as guerras de outras pessoas. E o Senhor disse que você vai viver algo nesse lugar. E eu comecei esse processo. Só que eu chegava na intercessão e era dirigido por ela, pela pastora Sidna, eu só ouvia, Rodolfo. E quando eu chegava em casa, eu ia fazer a mesma oração que eu escutava elas fazerem, né? E eu comecei a viver isso. Aí eu lembro que eu ficava... Eu até comentei essa semana com Lília, dizendo, Lília, eu lembro de uma vez específica que eu passei mal e ninguém percebeu. E você passou e me viu sentada na cadeira e disse assim para mim, irmã, olha, você está bem? Aí eu disse, meu filho, eu estou sentindo dor. Aí você foi me deixar em casa. E quando eu recebi o seu convite, foi um filme, né, na minha mente. Eu fui lembrando das coisas, né, de tudo que tinha vivido. Mas eu lembro que tudo que a gente viveu aqui, tanto eu como as meninas, né, a gente viveu intensamente. Eu vivi intensamente. E uma das coisas que eu disse para Deus, assim, quando eu dizia assim, Senhor, eu troco a minha dor pela tua presença, eu também trocava tudo aquilo que eu estava vivendo com as minhas filhas e até o que eu estava vivendo emocionalmente para viver a guerra de outras pessoas, para ajudar as nossas pastoras na intercessão, que era um início, né?
que existiam até 7 pastoras à frente, Sim, bem no sim, início bem no mesmo. início. Aí começou esse processo e, de repente, aconteceu algo do improvável, né? A pastora Raquel sofreu um acidente, eu tive que ficar à frente da intercessão e não foi algo que alguém disse para eu ficar, foi o próprio Deus. Era quem estava ali no momento, né? Que as outras pastoras não podiam, uma por causa da enfermidade, outras porque tiveram Sim. bebê, André e Analda, e eu tive que ficar ali. Então, eu vivi mais intenso ainda a Tá, intercessão. e assim, aí a senhora assume essa liderança, né? Isso, Mas vamos voltar um pouco antes. certo. A senhora chega aqui na Depaz, Hum, a senhora falou que tinha Lília, né? é. Tem Lelê, Letícia, Letícia e Larissa, isso, né? E o Neilon, isso. né? Você está esquecendo do homem, Querido né? marido. Assim, a senhora quando soube dessa questão da tua doença e tal, desse processo, né? E vocês chegaram aqui, eu me lembro que você já me contou, né? Que chegou aqui com a família completa. Isso, Como é que isso, foi isso. esse processo aí? As meninas, na verdade, vieram para um culto de jovens Sim. e a pastora Raquel estava pregando e disse algo para elas e elas duvidaram e foram lá e aconteceu aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer, né? Ah, Elas chegaram em casa impactadas, né? Mãe, pai, vocês têm que ir nessa igreja, isso, aquilo. Aí a gente começou a vir, né? E ele estava ainda conosco. E quando foi um certo dia, que foi uma das coisas que me marcou, né? Nessa vinda para cá, a gente estava mudando o púlpito de lugar, que era de um lado, foi para o outro, que é agora onde está é o hoje? atual. E eu disse assim, ele sempre foi muito doado às coisas de Deus, ele sempre gostou muito de trabalhar, como o que ele está vivendo hoje. Eu disse, amor, você não vai ajudar os irmãos? Aí ele disse, minha filha, eu não estou disposto a viver mais isso. E Esse, pro, aí, Malélia? esse Quando você processo, ouviu isso? coração. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus me ministrou algo naquele momento. Disse, minha filha, é questão de tempo para uma queda, porque no mundo espiritual ele já tinha caído por causa das feridas e dos traumas que tinham vivido, né? Essa enfermidade, ela mexeu muito com toda a minha família. Mexeu com o emocional do meu marido, das minhas filhas, porque eu estava internada, então eu não via o que acontecia, mas eles viviam intensamente. E ele muito mais do que elas. Ele tinha que a gente tem uma cozinha industrial, Aham. então ele tinha que trabalhar durante o dia. Quando era de 7 horas, às vezes até 4 da tarde, ele voltava para o hospital. E o tempo que eu passei na enfermaria, que foram dos 2 meses, eu só passei 28 dias na UTI. O restante foi na enfermaria. Eu tinha que fazer compressas de gelo. Então, tinha todo esse processo. Aí ele vinha comigo, trazia aquele gelo, fazia tudo aquilo ali. Quando a gente passou por essa etapa que saiu do hospital, aí eu comecei a identificar que eu vivi uma experiência com Deus que foi um divisor de águas na minha vida. Mas o meu marido não. Meu Deus. Então, ele não conseguiu lidar com aquilo que ele viu a gente viver, o que eu vivi naquele hospital. Para ele foi difícil lidar com aquela situação. E Malélia, isso que a senhora está falando é algo assim, meu Deus. Eu estava até conversando essa semana com um jovem aqui sobre esse assunto, né? A importância, né, de um casal ele estar unidos nesse desenvolvimento espiritual, né? Nesse discernimento da, do reino espiritual das coisas. E porque assim, existem coisas que acontecem na nossa vida que se a gente não tiver discernindo essas coisas espiritualmente, a gente não suporta, Verdade. né? A gente não consegue olhar pelos olhos da fé. E aí a senhora falou, né, que a senhora usou algo aí que ele já era questão de tempo, né? É, Que ele já tinha morrido no reino espiritual. E isso. aí, diante de uma crise, né, diante de uma crise, ele não suportou, né? Ele não suportou. E isso é um alerta muito grande para a gente, né? Isso é um alerta muito grande para todos os casais que estão ouvindo a gente, até mesmo quem está namorando, né? Quem está noivo, Verdade. entender isso, ó. Teve coisas no meu casamento que, assim, um processo que estou vivendo, mas Débora, né? Que se Débora não tivesse a mesma convicção do que eu, espiritual das coisas, nossa, eu não sei se a gente estaria junto, né? Não sei se a gente estaria junto. E eu enxergo muito isso na vida da senhora, na história da senhora,
como isso é real, né? Verdade. Assim, eu tenho... o que aconteceu comigo sustentou, porque estávamos ali na mesma Visão, realidade, né? na mesma visão. E já não foi o caso da senhora naquele momento ali, né? E como é que foi esse processo? Ter que lidar com a tua dor, com aquele momento delicado e ao mesmo tempo com, vamos dizer assim, né, com a morte espiritual ali do teu marido, de nele, não discernindo aquilo ali e tal. Na verdade, Rodolfo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Antes de tudo isso, eu era mulher sem sabedoria nenhuma, né? Para conduzir o casamento, as coisas têm que ser do meu jeito, e ele obedecia ao que eu dizia, eu era o general da casa. Eu era uma mulher muito impulsiva, muito arrogante, prepotente. Meu Deus. Então, para ele lidar com tudo isso era muito difícil, né? Porque ele tinha algo com Deus, era o contrário. Ele tinha algo com Deus intensamente, porque ele vivia o que ele vive hoje, intensamente com Deus. E eu não. Nossa. Aí eu era aquela mulher que dizia: o que é que você vai fazer na igreja? Vamos comprar uma barraca, eu vou colocar uma barraca lá, a gente vai morar lá. Eu era essa mulher insensata. Afrontando, né? Isso. Aí hoje, quando a gente vive essas coisas, eu digo: Senhor, se eu tivesse a sabedoria que tinha antes, né? Tinha orado, intercedido por ele, talvez não tivesse acontecido muitas coisas nas nossas vidas. Mas eu entendo que Deus, ele tem um propósito em tudo, sabe, Rodolfo? E o meu marido não ter ficado comigo no momento que eu saí do hospital foi quando ele não suportou o que a gente viveu Entendi. e saiu. Uma das coisas que o Senhor falou foi assim: minha filha, o seu marido hoje não tem estrutura para ver o teu sofrimento. Meu Deus. Porque assim, eu saí do hospital com 43 quilos, colostomizada. Nossa. E com um mês mais ou menos eu fiquei sem um cabelo na cabeça. Porque Foi as mesmo? vitaminas baixaram todas e eu fiquei sem o cabelo na cabeça. Então, um homem que tem uma mulher aparentemente saudável e deparar com aquilo ali foi muito difícil. Até o processo do hospital, ele foi o cara que dormia comigo, que ficava comigo nos piores momentos, né? Quando eu saí do hospital, eu posso dizer que eu saí bem, porque eu já conseguia falar, né? Fui aquele na verdade eu fui me readaptando a uma vida de novo, porque eu perdi todo o movimento do corpo. Foi uma coisa bem delicada. Quando eu me deparei com isso, a primeira vez que eu consegui ficar de pé, eu lembro que no quarto da minha mãe ele tem um espelho enorme, né? E eu me olhei sem roupa pro meu corpo e eu disse: Senhor, tem que ter alguma coisa aqui. O Senhor tem que colocar umas carninhas aqui, porque eu estou muito magra, né? E até eu me assustei com a minha realidade. Para mim era doloroso ver o meu marido não suportar aquilo ali. Mas eu entendia que eu não podia chorar na frente das minhas filhas, eu não podia chorar na frente da minha família. Então eu ficava naquela tranquilidade, mas havia uma convicção dentro de mim que o Senhor que me tirou da UTI era o Deus que ia restaurar todas as outras coisas. Meu Deus. Mesmo que o cenário, eu olhava para o cenário, Rodolfo, e era um cenário de destruição. Caótico. Meu Deus, era uma coisa tudo. As meninas ficaram assim bem mexidas, porque ele me contou que quando teve a última cirurgia, né? Aí ele ficou bem mal e ele não conseguiu ir para casa. Porque ele tinha que ir para casa, sorrir e dizer que estava tudo bem. E ele não conseguiu. Esse processo de enxergar como eu estava, as minhas fragilidades, a minha dependência, era doloroso, porém o Espírito de Deus era aquele companheiro fiel. E eu vivi as maiores experiências da minha vida dentro do quarto da minha mãe. Nossa. Eu lembro que a gente ficava de uma cama para uma cadeira, né? Eles me colocavam. Às vezes eu não tinha força nem de passar a página da Bíblia. Mas ali eu fui alimentada. Nesse contexto, Melélia, Nelo já tinha saído. Já tinha saído. Já tinha saído. Deixa eu te perguntar um negócio. Nesse processo todo, como você falou, né? Um cenário caótico. E aí você trouxe uma informação assim bem importante, bem interessante, né? O quanto que Nelo ele estava, vamos dizer assim, fluindo dentro da casa de Deus. Verdade. E o quanto você ali Eu era pedra de tropeço. era pedra de tropeço, né? Real. Ali afrontando e não deixando ele, não acompanhando ele e tudo mais. E aí você falou algo também muito interessante, que é tipo assim, a gente colhe o que a gente planta, né?
É real. E durante todo esse processo, depois que ele foi embora e tal, como é que foi enxergar a Lélia cruel, né? Meu Como é que foi Deus. lidar com as falhas daquela Lélia? Porque eu tenho certeza que depois do hospital, daquele vale que você passou, você já não saiu a mesma, né? No Verdade. hospital. E muitas vezes a gente passa por situações onde são necessárias para que Deus revele o quanto que a gente precisa ser quebrado, né? O quanto a Verdade. gente precisa ser moído, ser tratado por Ele. E algumas perdas foram causadas, né, na vida da senhora. Alguns processos foram vividos. E como é que foi esse momento assim de enxergar que a senhora reconheceu assim que a senhora tocou no fruto da tua colheita? Arrependimento, né? O fruto do arrependimento real, né? Porque quando eu cheguei na casa da minha mãe, né? Saí da minha casa, foi tudo desconstruído, Rodolfo. A gente tem uma casa, minha mãe desmontou tudo. Lélia, faz sentido aquela frase? A gente dá valor quando perde? Dá, sim, muito, Muito, né? muito. A senhora contando agora assim, só me vem essa frase, né? E eu digo algo, né? Quando eu passei por esse processo, as pessoas às vezes não entendem, porque dizem assim: você não reclama de nada, irmã Lélia? Só vejo você sorrindo. Mas eu já reclamei tanto da Meu vida. Deus! Aí quando eu olho tudo que Deus fez, meu filho, voltar a comer, que eu não conseguia, voltar a tomar um banho sozinha, eu era altamente dependente das pessoas. E o médico me deu 6 meses. Em 2 meses eu estava andando com as minhas pernas e Glória a vivendo, Deus. chegando aqui, né? Mas assim, repete a pergunta. Não, é que eu falei como foi assim lidar com a Lélia, né? Assim que você Pronto, enxergou aquela isso. Lélia que precisava ser quebrada, o quanto você começou a ver assim os frutos da tua colheita, né? E eu tenho certeza que nessa hora, até quando é da boca para fora, irmã Lélia, a gente consegue a gente transfere responsabilidade, mas no fundo, no fundo, no fundo a gente sabe É, que a culpa é nossa, que a gente, tipo assim, quando ele estava lá, eu que puxei ele para cá, né? verdade. E eu até uma vez conversando com a família, né? Com a família não, perdão, com a senhora, ela me contando um pouco da história dela e ela disse que ela era divorciada. Ela disse: nossa, teu marido saiu de casa e tal. Elas saiu de casa, mas foi eu que plantei isso. Meu Deus. Ela me disse, sabe? Eu disse: como assim? Ela fez: a culpa é minha, né? Porque quando eu o tinha, eu não honrei a vida dele como marido, né? Eu destratava, eu desconfiava muito, né? Tudo que ele Meu fazia Deus. eu não enxergava valor nele e ela disse assim uma coisa muito forte para mim, né? Ela disse assim que todo mundo enxergava valor nele, menos ela, né? E quando ele foi embora, aí foi quando ela teve a percepção do valor que ele tinha para ela e que agora tinha ido embora, né? Então, eu acho, Manélia, que teve esse momento na sua vida, né? Teve Que a sim, senhora meu filho. enxergou tudo isso e como é que foi, assim? Eu estava dentro do quarto e eu estava lendo Romanos 8. Amo Romanos 8, né? E lendo aquilo, o capítulo todo, né? Aí eu comecei a ser ministrada pelo Senhor. O Senhor começou a trazer a minha memória. E eu comecei a lembrar do que eu fazia, né? E como eu queria ele perto de mim, né? Porque a gente sente a falta de tudo. E como eu queria ele perto de mim. E eu comecei a me arrepender. E a pedir perdão a Deus, pedir misericórdia de Deus. Foi ali que eu comecei a entender que o Senhor precisava me curar. Porque também, quando eu saí do hospital, saí tão eufórica com tudo que tinha vivido, que achava que estava pronta. Eu saí no ponto que Deus quis e estou pronta para viver. Mas, na verdade, quando eu saí do hospital, eu enfrentei outra batalha, Sim. né? Da minha deficiência, como mulher, como mãe, fisicamente. O físico me impedia de viver algumas coisas. E com a saída dele, houve uma responsabilidade maior sobre mim, em relação às meninas. Então, quando. Aí a gente dá valor, realmente, que a gente tinha ali. Deus começou a me dizer. O Senhor falava e ele mesmo me respondia as qualidades do meu marido. Como o Nossa. meu marido era um homem de caráter,
Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Começou a te mostrar o buraco que ficou, né? É. E quando eu comecei a orar pelo meu marido, em relação à volta dele, eu comecei a declarar, mesmo que ele não estivesse vivendo, eu dizia, Senhor, meu marido é um homem de Deus, cheio do teu Espírito, ele serve na tua casa. E comecei a declarar isso. Sim. E mesmo em meio às minhas dores, como mulher, né, assim, que não estava com seu marido, seu companheiro, que era o meu braço forte, depois do Rei da Sim. Glória, era o homem que me ajudava em todas as coisas. Quando eu deparei com a realidade que eu estava vivendo, entendendo o propósito de Deus na minha vida, e que aquele homem não estava, Rodolfo, Meu Deus. é difícil, muito difícil. É. A gente pede muito ao Senhor que nos dê graça, né? E o Senhor me encheu de muita graça. Desse processo, irmã Lélia, de que ele saiu de casa, né? Foram quantos anos, assim, que a senhora ficou, né, separada dele, assim? Foi 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. E vocês vieram aqui na igreja, começaram aqui na igreja, né? Antes dele sair de casa, quando ele decidiu sair de casa, né? Porque ele tem uma empresa aqui e ela migrou para Mossoró, essa empresa. Então ele teve que ele até quando Lília vinha para cá, Lília também ia para Mossoró, trabalhava, ajudava ele. Esses 5 anos foram 5 anos de processo com o Senhor. Era algo que eu achava que estava pronta, mas na verdade não tinha nada de pronta, né? O Senhor começou a tratar e me ministrar aquilo que eu precisava ser em Deus. Sim, sim. Né? Eu não sabia o para quê que o Senhor me criou. Senhor, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei. Meu propósito é estar numa intercessão, só orando, e é muito além, né? O Senhor me mostrou que era muito além. Irmã Lélia, assim, em algum momento a senhora pensou assim, não vai acontecer, assim. Eu acho algum momento que assim, não, teve, meu filho. acho que não vai voltar, eu acho que é isso mesmo. Olha, a Bíblia não diz que o Senhor conhece as nossas fragilidades. Acho que foi até o TQD da semana, né? Sim, Desses sim. dias. Teve na reta final, né? Eu disse, Senhor, esse negócio não vai acontecer, não. Só que eu não chegava a declarar. Eu só pensava, só os meus pensamentos, né? Aí eu repreendia, e quando eu repreendia, eu declarava, tá repreendido em nome de Jesus. Que é a carne, né? A carne falando. Mas assim, eu nunca vivi algo, Rodolfo, assim. Era intenso o que eu vivia, mas eu tinha as minhas fragilidades como qualquer outra pessoa. Tinha uma vez no mês que eu chorava horrores, trancada dentro do meu quarto, e nesse dia eu não saía do quarto para ninguém me ver chorar. Meu Deus. Para as meninas não me ver chorar. Então, era como se eu colocasse tudo aquilo ali para fora, diante de Deus. Eu declarava tudo aquilo ali para Deus. Aí, no final do dia, eu saía, tomava um banho, jantava, ia dormir. No outro dia, era um dia que se iniciava. E eu sempre gostei de viver, depois que eu saí daquela UTI, dando muito valor aos meus dias. Meu Deus. Então, um dia de cada vez, com tranquilidade. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Eu quero viver o hoje. O hoje. Amanhã o Senhor é que vai saber. Até porque o amanhã nem existe, né? Não existe o amanhã. E irmã Lélia, assim, diante de todo esse cenário, né? A senhora enxerga que o processo, por mais doloroso que fosse, né? Necessário. Ele foi extremamente necessário. Com certeza. E aí eu quero dizer assim, o processo, na intensidade que foi, do jeito que foi, né? Ou você acha que foi pesado demais, ou foi fraco? Fraco demais não foi, pelo amor de Deus, né? Mas... Porque assim, eu entendo, irmã Lélia, que Deus ele não traz algo sobre a nossa vida que a gente não possa suportar. Isso. Isso é um fato. Verdade. Né? Como também ele conhece que algumas coisas, assim, existem dentro de nós, algumas coisas que para serem quebradas precisa de um processo mais intenso. Isso. Né? Precisa de um processo mais intenso. Né? E a senhora entende isso? A senhora entendeu isso depois que viveu? Ou a senhora já teve esse discernimento durante o processo? Quando eu saí daquele hospital. Porque assim, eu pergunto isso assim, porque às vezes a gente está no meio de um processo e a gente
Não Faz como o entendi. povo de Israel, né? Tipo assim, a gente tá lá no deserto, num processo de preparação, que Deus colocou eles ali para depender, para gerar essa dependência dele, mas era murmurando, era reclamando, era não sei o quê. E assim, naturalmente a carne vai passar por um processo de reclamação, de murmuração e tal, mas a senhora sempre teve esse discernimento que assim era o processo para quebrar aquela lélia. É verdade. Eu defino, sabe como? Um barro duríssimo. Meu Eu Deus, era, entendeu? Aí o Senhor muito me bom isso. coloca numa roda lá e vai amassando. Até Precisou de ficar, intensidade, não foi até para. ficar naquele ponto que Deus queria. Meu filho, tudo foi necessário. As coisas que eu vivia, não havia uma reclamação. Às vezes eu me entristecia com algumas coisas Sim, e eu corria para os pés da cruz. sim. Aí eu dizia, Senhor, eu estou triste, isso está doendo, né? A gente tem que ter essa comunhão com Deus, sabe, Rodolfo? A gente tem que ter essa intimidade com Deus. Porque ninguém é super crente. Verdade. E Deus é quem faz tudo. Eu não posso nada se eu não me permitir viver aquilo que Ele tem para mim. Meu Eu tenho que Deus. estar disponível Meu até Deus. para esse tratar. Porque se de repente eu tinha duas oportunidades quando eu saí do hospital. Ou eu ia ficar numa cama, como já não estava sem possibilidade de fazer nada, então eu podia ter me entregado. Eu tenho todo o direito de ter depressão, tristeza, tudo. Mas aí, quando eu estava naquela UTI que eu acordei, eu disse algo para Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me desse a oportunidade de vida. Só que o Senhor já tinha me dado e eu não sabia. Porque quando eu acordei de uma cirurgia que foi demorada, Sim. quando eu fui colostomizada. E eu tive, depois dessa cirurgia, 3 convulsões e 2 paradas. Então, quando eu acordei, foi depois de alguns dias, e para eles eu não sairia dali. O médico já tinha dito ao meu marido que o que ele estudou perguntou se os meus pais eram vivos, e disse para o meu marido avisar os meus pais, porque diante do histórico que ele estava vendo, eu não passaria daquela noite. E o meu marido com muita fé, se a minha mulher vai criar as filhas dela. Ela vai sair daqui andando, ele disse. Eu não saí literalmente andando, mas quando eu cheguei na frente do hospital, fiquei de pé e agradeci ao Senhor por ter me dado a oportunidade de vida. Mas sabe o que eu acho lindo, assim, de tudo que Deus fez, assim, esse processo doloroso, e todo mundo vê, quem está de fora diz assim, meu Deus, como deve ter sido difícil, eu não suportaria. Mas verdadeiramente o Senhor só dá o que a gente suporta. Ele não dá além das nossas forças, né? E eu vivi aquilo nessa tranquilidade, Rodolfo. Existiam momentos que tinha aquele momento de tristeza, que eu via o cenário, quando elas não compreendiam e elas me cobravam algo, né? Porque para elas era uma família perfeita. Ele era o homem que instruía elas na palavra e de repente aquilo foi distorcido, né? Então para elas era difícil lidar. Mas eu conseguia lidar com a graça de Deus, porque Deus me dava a estratégia, e era o próprio Deus, porque eu olhava quando aquilo acalmava, quando eu conversava com elas, que geralmente era na madrugada, quando eu conversava que acalmava aquilo ali, aí eu dizia, se ajoelha, botava para se ajoelhar e pedir perdão, libera perdão. Meu Mas Deus. assim, foi a graça, meu filho, foi Jesus na minha vida, a misericórdia de Deus. E assim, a senhora falando, eu lembro muito da história de Abraão, né? Que ele perseverou contra todos os prognósticos, né? Meu Deus, Contra creio todo o contra a cenário, esperança. contra a esperança. E era o cenário que essa é assim, vamos dizer assim, a grande sacada da fé, né? É Meu Deus. literalmente a gente crer naquilo que os nossos olhos não estão vendo, né? Assim, é a prova daquilo que a gente não está vendo ali, mas a gente confia naquele que prometeu, naquele que está nos guiando. E é muito desafiador, né? A gente, como ser humano, um bom ser humano, continuar na perseverança quando nenhum cenário se move em favor daquilo que a gente está perseverando. Isso é fé. Aí é onde é que entra a fé, né? Verdade. É impossível, né, irmã Lélia? É Verdade. impossível a gente continuar na perseverança, né, com um cenário caótico, assim, porque 5 anos não foram 5 semanas, Verdade, não meu foram filho. 5 meses, né? 5 anos é 5 anos. E aí é um processo extenso,
um processo doloroso, né? E não é fácil você, durante um cenário desse, você perseverar. E a senhora falou um negócio muito interessante. Gostei do que a senhora falou. Que a gente tem que se permitir viver esses processos, né? Verdade. Se não houver disponibilidade minha para que Deus me trate, a gente não tem como desfrutar de algo novo em Deus, né? De uma nova Verdade. vida e tal. Porque, assim, até mesmo a nossa mudança, irmã Lélia, ela só acontece quando a gente se permite, Isso. né? Ser Verdade. tratado e, enfim. Porque em nenhum momento eu creio, assim, que Deus te pegou, assim, à força, por mais a questão do processo, porque é o seguinte, a senhora falou, eu tinha todos os motivos para entrar na Ui. depressão. Verdade. Eu tinha todos os motivos. Você tinha todos os motivos para dizer assim, né, como o Jó, né, teve todos os motivos, né? Sou fiel, estava aqui, não sei o que e tal, e Deus faz isso comigo. Só E que não. usar aquilo, né, contra ele, né? Verdade. Não tem uma fé como a de Jó, né, na época, mas a gente sabe que quando a gente está no meio da crise, a gente culpa tudo e a gente é o É santo, né? verdade. A gente É. é o santo. E a senhora teve essa percepção de que, Deus, eu quero passar por isso, né? Eu quero passar por esse processo, eu quero viver o que o Senhor tem para viver para mim, porque a gente deseja muito o resultado, né? Mas a gente não quer passar por o processo. E às vezes a pessoa vê assim, irmã Lélia tá sorrindo, né? Uma Meu bênção, Deus. não sei o que e tal. Glória a Mas Deus. ninguém sabe a história que tem por É trás, né? verdade. Das lágrimas que foram derramadas, das noites de pranto, Verdade. de choro, e, enfim. E, irmã Lélia, uma coisa é certa, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, É né? verdade. E como é que foi esse processo de Meu restauração, que Deus, as foi coisas começaram a maravilhoso. florir? Como é que foi? A pandemia para muita gente foi algo terrível, né? Sim, Muita gente. A sim. gente escuta os relatos e tudo. E realmente Aham, foi uma coisa muito difícil de ser vivida, né? sim. Mas para mim foi algo maravilhoso, Aham, né? Quando eu dei a entrada, na verdade, meu querido marido deu a entrada no divórcio, né? E a gente foi para uma reconciliação. Ficamos de frente a uma advogada. E ele já chegou dizendo que não quero que. E eu bem que nessa tranquilidade, né? Só que eu não sorria, eu fiquei bem séria, ouvindo tudo aquilo que ele tinha para dizer. Olha, eu pedi para ela dar entrada e ela não deu. Enfim, a gente foi acordando algumas coisas e deu tudo certo. E no final, eu disse a aquela advogada, eu disse, eu posso falar? Ela disse, minha filha, pode. Porque só ele que falava e eu ficava calada. Só dizia que aceito, não aceito, aceito, não aceito. E quando terminou, que ela me deu autorização de falar, eu disse para ela, eu disse, olha, quando ele chegou aqui, o discurso dele foi dizer que ele me pediu para dar entrada. E eu disse que não. Sabe por quê, doutora? Porque não é o que eu quero. Mas eu disse a ele que se ele desse a entrada, por amor a ele, eu viria aqui e assinaria o divórcio. eita Esse homem Jesus. baixou a cabeça. Aí já tinha terminado o que a gente tinha de acordar, né, de fazer os acordos. Se levantou e foi embora. E eu fui para casa e ele para o destino dele, né? Quando foi no dia de assinar o divórcio, fechou tudo em Natal. A defensoria foi fechada porque foi a Covid, né? Aí ele liga para mim, diz, Lélia, eu tenho algo para dizer. Eu só chamava querido ou fofinho. Diga querido, diga fofinho. A gente não tinha um relacionamento dos melhores, porque por causa das meninas era um pouco conturbado, mas não existiam brigas. Eu Sim. com ele não existia brigas, né? Aí ele disse, a defensoria fechou, você acredita? Eu disse, foi, fofinho, não tem problema. Quando abrir, eu vou lá assinar. Você deve estar achando muito bom. Eu digo, não, meu filho, isso é independente de mim. Isso aí não foi algo que eu fechei, né? Aí é coisa com o rei da glória. Você só pode reclamar com ele. Aí ele até riu e brincou e desligou. E o tempo foi passando. E eu fui para uma casa de praia com algumas pessoas. Aham. E acabei que cuidei de algumas vidas naquele lugar. E um certo dia eu olhei para os céus e disse, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui com essas pessoas dessa forma, né? Para lidar com essas pessoas. Aí o Senhor disse, minha filha, todas essas feridas e esses traumas que eu estou te conduzindo a conduzir essas pessoas à cura, você vai cuidar do seu marido. Aí eu disse assim, agora eu fiquei doida de ver, né?
Agora eu enlouqueci de vez. E aconteceu uma situação que ele ligava todos os dias, Rodolfo, de vídeo e falava com Lala. E Lala altamente feliz, né? E ele falava com ela, com as meninas. Quando foi um certo dia, ele ligou. Eu tinha recebido umas fotos de quando Lala era bebê e ele também estava nessas fotos. E Larissa, muito empolgada, foi questionar ele. Pai, eu vi uma foto do senhor abraçada com a minha mãe, namorando com a minha mãe. Que para ela abraçada era namorar, né? Aí ele disse, que fotos são essas? Aí pediu para ver. De repente, retornou a ligação e começou a conversar comigo e perguntou quem eram aquelas pessoas. Eu disse, são as pessoas, algumas pessoas que eu cuido da igreja, eu faço parte da intercessão e expliquei a ele. Aí eu disse assim, e eu vou cuidar de você, das suas feridas e dos seus traumas. Esse homem caiu no choro. Nossa. Aí eu disse assim, tenha calma. Ele disse, eu tenho muitas feridas, eu tenho muitos traumas. Aí eu disse, vamos fazer uma coisa? Quando você for dormir, você vai orar e vai pedir ao Senhor para trazer à sua memória todas as suas feridas e os teus traumas. Meu Deus. E a gente ficou conversando e ele ficou mais tranquilo, né? Depois passou aquele momento e eu comecei a cuidar. Ele ligava de 15 em 15 dias, só que ninguém sabia. Eu não disse nada a ninguém. E quando foi uma certa vez, eu tive que viajar, passar 15 dias em Açu. E nesse processo, eu fui determinada a falar com ele. Porque eu recebi uma ligação dele e ele disse assim para mim, fazem uma semana que eu estou com o nosso divórcio na gaveta do meu biru. O que é que eu faço? Eu disse, não, você assina e entrega lá, né, para o advogado. Reconhece firme e entrega para o advogado. Ele disse, e é fácil assim? Eu digo, isso é muito fácil, se resolve muito rápido. Porque na minha cabeça era assim, se eu assinasse o divórcio, o Senhor fazia com que eu casasse de novo. Na minha mente, estava desse jeito. Mas, na verdade, não eram os planos de Deus para as nossas vidas, né? E naquele momento, eu vi que eu não tive sensibilidade, sabe, Rodolfo? De entender o que realmente o Senhor queria. É como Deus já estivesse quebrando o coração dele e você ali ainda... Achando que Deus ia fazer de outra forma. De outra forma. Aí Deus usou uma amiga que ligou para mim. Aí eu disse, amiga, meu querido ligou assim. Essa mulher caiu no choro e disse, olha, eu te vi entrar em guerras de casamentos que você nem conhece. Você vai entregar o seu de bandeja? Você não vai assinar esse divórcio que não é o que Deus tem para você. Eu digo, amiga, eu preciso desligar. Desliguei o telefone, fui pro quarto, fui orar. Eu digo, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Como é que eu vou conduzir isso aqui? Meu Deus. Aí o Senhor criou uma situação, eu fui para Açu achando que ia para Mossoró. Quando eu cheguei em Açu, eu fui reconciliar a minha prima com a minha tia. Meu Deus. Aí eu passei 15 dias e dizendo, você precisa vir aqui que eu preciso falar com você. Ele disse, eu não posso, mas eu vou tirar um dia para ir aí conversar com você. Quando eu estava voltando para Natal, aí ele ligou para mim, onde você está? Aí eu disse, estou voltando para Natal. Ele disse, eu ia ir amanhã te ver. Eu disse, não, eu vou estar no nosso apartamento te esperando. Mas eu falei, meu Deus, numa loucura, assim, bem... Saiu. Bem profético mesmo. E quando passou assim, eu acho que nem uma semana, ele liga para Lília e diz, vou almoçar aí. Aí ele diz, ai pai, então vamos sair. Ele disse, não, quero almoçar aí no apartamento. Meu Rodolfo, Deus. ele chegou chegando. Ele chegou determinado. Já de malicuia. Não, chegou... Sim, chegando nas chegou ideias, chegando, né? porque determinado. Entrou em casa, eu estava muito nervosa, meu Deus. Dobrando uma roupa, né? No quarto aí. Larissa, bem em movimento, né? Aí pegou ele pela mão, levou lá no quarto aí. Tem uma cadeira do papai, eu sentei ele, eu disse, tô terminando. Ele ficou conversando, ele disse aqui, esse aqui é o nosso quarto? Aí eu disse, é. Não é bonito o nosso quarto? E eu dobrando a roupa, né? De repente, aquele homem se levanta e vem até a mim. Aí disse para mim, eu estava como um Jonas, dentro do grande peixe. Mas eu orei a Deus, pedi misericórdia a Deus pela minha vida. E eu estou aqui como Neemias e quero saber de você se você está disposta a reconstruir os muros da nossa Jerusalém. Meu Deus. Aí eu muito Cabo é empolgada, crente, né? Viu? Como sou, eu disse, meu nome é pronta. Foi mesmo, Foi. galera. Que coisa Aí tremenda. chegou, ficou em casa, passou uns dias, resolveram algumas coisas em Mossoró e veio de vez e está até hoje vivendo um servo apaixonado da igreja. Nossa. E eu me lembro muito bem do dia que ele retornou, né, para casa e a senhora veio para a igreja com ele assim. Que assim, a gente conversava bastante, né, nesse período que ele estava em Mossoró ainda. Algumas vezes eu estive no apartamento da senhora com Débora
a gente conversava bastante, vocês falavam muito dele, Do assim. querido. Eu disse, meu irmão, esse cara deve ser incrível, assim, né? Que só falava coisa boa. E nunca a senhora falou mal, assim, né? A senhora sempre colocou ele lá Verdade. em cima e achava muito isso muito bonito, né? Da senhora. Colocava ele lá em cima e disse, meu Deus, esse homem deve ser top demais, deve ser um cara genial. E quando eu vi aqui na igreja pela primeira vez, rapaz, eu tenho que conhecer esse cara, né? E, e assim, Maravilha. Neilo é um homem de Deus, Aleluia. né? Assim, Aleluia. eu acho que essa é a maior e melhor classificação que a gente pode dar para ele, né? E como é Meu bom a Deus. gente ver o fruto da perseverança, Malélia, Verdade. né? O fruto da perseverança, o fruto da intercessão, né? Que a gente começou com a intercessão e a gente agora Uhum. está contemplando esses frutos, né? Que todo esse processo que a gente ouviu aqui a senhora falar, com certeza não foi uma batalha que a senhora travou sozinha, Com certeza, né? meu filho. Foi uma batalha que mulheres e homens se levantaram e oraram em prol disso, né? É, eu me lembro até que no finalzinho também ali eu já peguei também uma pincelada para orar Verdade. por essa restauração, né? Já cheguei praticamente numa fase assim de que já estava prestes a acontecer. E hoje, irmã Lélia, assim, eu fico assim, sem. É como se. Assim, é literalmente ver um milagre andando dentro da igreja, vocês Amém. dois, né? Eu acho que Verdade, meu eu filho. acho que é isso, Meu né? filho, é um grande Assim, é milagre do Rei da contemplar um Glória. milagre. E eu Verdade. me lembro quando Débora viu vocês assim juntos, né? Débora, meu Deus, amor. Parece um casalzinho de namorado que começaram agora, essa Meu coisa mais Deus. linda do mundo, um casal apaixonado, né? Aleluia. E assim, uma coisa que eu percebia, irmã Maravilha. Lélia, e sendo bem sincero, tá? Parecia, irmã Lélia, que ele não tinha ido, Isso. Verdade. né? E aí eu queria colocar isso para a senhora comentar. Eu vendo de fora, né, e não tendo ciência assim de todas as coisas que a senhora passou, mas ver vocês dois juntos novamente, restaurados aqui na igreja, cara, parecia que ele nem tinha ido embora, nem que se passaram 5 anos, né? Como é que foi esse Assim, voltar à é, igreja, foi, entrar? foi assim, surreal, né? Quando primeiro eu liguei logo pro pastor Edson. Pastor, meu querido voltou. E pastor assim, aquela euforia, né? A gente marcou um gabinete. Aí, Meu Deus. primeira coisa, eu disse, amor. Primeiro a gente viveu mais profundos no nosso quarto, né? Na Sim, madrugada, de oração, de arrependimento. E eu comecei a dizer para ele, amor, vai se arrependendo. E ele veio, como eu saí da UTI, um barro mole, moldável. E é muito glória bom a quando a gente está Deus. nesse estado, né? Sim, sim, De um sim. barrinho mole. Então ele foi sendo moldado. Começou dentro de casa, alinhando algumas coisas, porque 5 anos fora, muita coisa mudou, né? Já não éramos mais as mesmas. Aquelas 4 mulheres não eram mais as Aham, mesmas, né? Então ele se deparou com a realidade de uma Lélia que ele não conhecia. meu Deus. Uma Lélia que orava aqui. Bah! E ele era meio assustado. E eu comecei a explicar a ele as coisas, né? Em relação ao que eu vivia com as meninas, a dependência de Deus em todo o tempo. Começou a atualizar ele só de 5 anos, né? Isso. Então, quando ele viu aquela realidade, não foi algo tão difícil. Ele foi muito desconstruído em algumas coisas que ele achava, porque ele é um homem muito cheio da palavra, do Sim, conhecimento da sim. palavra, né? Então, só que a palavra ela tem um equilíbrio, ela anda igualzinho com o Espírito Santo de Deus, né? É a palavra e o mover, a palavra e o mover. Então, para ele foi meio que um choque, porque eu vivia intensamente esse lado do mundo espiritual. E ele ainda não. Aí eu comecei a dizer, mas Rodolfo dava um comando e ele ia. Era tremendo. E o que a Amém. gente viveu aqui na igreja, os mais profundos e tudo mais. Mas assim, a readaptação não é fácil. Mas é como eu disse no início, eu tenho duas opções. Ou eu preparo um cenário a qual o Senhor já me confiou, o Senhor já não me entregou meu marido, restaurou a minha casa, eu não tenho o governo da minha casa, então eu vou preparar o cenário Sim. para que eu, meu marido e as minhas filhas vivam o melhor de Vivam. Deus. Amém. Então não foi algo pesado, foi algo que vivemos difícil, a readaptação, mas foi leve. Amém. E assim, o lindo, né, de tudo isso é que a restauração de Deus em nossa vida, irmã Lélia, através dos processos que ele nos faz e nos permite a gente passar,
ele é um processo de restauração completo, né? Verdade. Assim, Meu Deus. ele não apenas restaurou um relacionamento com o Neilo, mas ele restaurou o Neilo por completo. Ele restaurou uma Lélia por completo, né? Em todas Meu as Deus. áreas, né? Porque, assim, é a mesma coisa da questão de um paralítico, né? E por muitas vezes Jesus ali vendo lá o aleijado, o coxo ali do tanque de Betesda, como outros também, ele faz uma pergunta meio que, né? O que você quer que eu faça, né? Meu Enfim. Deus. E existe algumas contextualizações que falam que aquela cura não apenas trazia uma cura física, mas uma cura da alma É isso, da pessoa, emocional, né? verdade. E é isso que a gente vê, né? Eu vejo assim nele uma restauração completa de Deus, né? Jesus é lindo, meu E filho. também, na verdade, a partir do momento que uma restauração completa, porque ele se permitiu viver isso. Aí voltando àquele ponto que a gente fala, né? Ele se Verdade. permitia, a senhora colocou bem. Ele voltou como um barril Barril molinho, mole, né? Um verdade. barro mole, tudo mais. E eu me lembro das nossas primeiras conversas, ele, não, eu tô aqui só para aprender, eu tô aqui só Bichinho. para crescer, né? Enfim. E ele se permitiu isso, né? Mesmo tendo todo um conhecimento, mesmo tendo toda uma Verdade. Se bagagem, submete, né? se submeteu. Glória a Se Deus. submeteu ao tratamento, se submeteu a passar pelo processo dele de restauração ministerial, né? Isso. Deus entregou a restauração familiar, mas agora tinha algo para fazer na vida dele também, na parte Verdade. ministerial, né? E hoje a gente vê aí, né? Presbítero na casa de Deus, Glória a né? Deus. Jesus é Restaurado lindo. isso aí, um valente, um trabalhador, uma coluna. Eu tenho assim um sincero amor e admiração, né, por você, meu amigo Neilo, né? Se você está me assistindo aí, cara, amo demais a tua vida. Você me inspira Aleluia. muito, muito, muito mesmo. E eu tenho você como escudeiro meu, né? Ali Aleluia, no culto das Jesus. 19, Aleluia. juntamente com a Glória senhora, a disse, rapaz, Deus. fica aí comigo, não me abandone não, né? E é muito bom, irmã Lélia, a gente ver essa história que a senhora viveu de fé, né? Amém. Amém. De perseverança, de, de processo, de mudança, de quebrantamento, de arrependimento, de Verdade. contrição. Verdade. Foi um bolo, né? Foi um turbilhão de tratamento de Verdade. Deus na tua vida para que você pudesse estar desfrutando de tudo isso hoje. E eu queria, irmã Lélia, assim, você deixar uma mensagem final, né? Para todas as pessoas que estão passando por um processo difícil na sua vida, pessoas que têm traumas, pessoas que têm dificuldade em se permitir, né, passar por um processo, permitir ser tratado por Deus, e até mesmo que pessoas que perderam a esperança, né? Vê ano entrando, ano saindo, e parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não fluem. O que é que a senhora poderia deixar assim de palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo? Primeiro, que Deus ele tem um propósito em tudo, né? Amém. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. E Ele tem um propósito. Então, essa obediência em se submeter àquilo que Deus tem é algo que eu preciso ter uma renovação na mente, através da palavra, né? O entendimento da palavra, para que gere um fruto de arrependimento. Às vezes a gente acha que o fruto do arrependimento é você se humilhar diante de um homem, né? Diante de um pastor, né? Ou de uma liderança. Na verdade, eu me humilho, me sujeito a Deus para viver aquilo que Ele tem. E quando a gente está em meio ao processo, pelo processo ser tão doloroso, a gente só consegue enxergar a nossa dor. E esquece que há um Deus grandioso nos detalhes, cuidando e trabalhando, cooperando para Meu Deus. conosco, para que a gente viva o propósito que Ele tem nas nossas vidas, né? Amém. Aí eu deixo de viver a minha vontade, os meus sonhos, para viver o propósito de Deus. E eu só consigo isso se eu me submeter. Porque eu entendo que quando eu me submeto, traz clareza através do Sim. Espírito Santo de Deus para Sim. que eu viva isso. E a fé é eu olhar para o cenário e continuar com a convicção no meu coração que o Senhor disse para mim que tudo aquilo ali ia ser revertido. No meu caso, o Senhor disse que havia uma restauração familiar, né? Sim. Mas os outros processos de tanta gente, né? Tantas feridas na infância, na adolescência, e que você leva para todos os relacionamentos. Então tem que haver esse parar,
Aí eu começo a refletir em tudo que eu já vivi, porque foi assim comigo. Aí a gente começa a enxergar as falhas, porque é necessário que a gente entenda que a gente não é perfeito. Verdade. E o ser humano ele tem uma tendência de não querer mostrar. Às vezes a gente coloca uma capa ou uma máscara e a gente quer encobrir aquilo ali. Mas o que mais se importa conosco é ver todas as coisas. A palavra diz que todas as coisas diante deles são nuas e patentes. Não tem nada oculto diante de Deus. Então, se diante do meu rei todas as coisas são claras, eu não tenho para quê. Eu posso até não contar algo que é íntimo, que eu conto para Deus, não contar para você. Mas para o Senhor eu preciso ter essa intimidade. Aí vai essa renúncia, esse quebrantamento, o fruto do arrependimento, para que Deus faça aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Quem nos permite, quem é que permite todas as coisas na nossa vida? A nossa vida é regida pelo Senhor. Então, esse processo eu não tenho como fugir. Verdade. Ninguém foge do processo, mas esse processo me leva a viver o propósito de Deus. E quando eu entendo isso, e eu tomo posse dessa palavra, e me submeto, as coisas ficam leves. Porque Amém. é como a gente tinha dito, o fardo do Senhor ele é leve e suave. Né? O Senhor ele nos ajuda em todas as coisas. Não é fácil viver esses processos, porém, a graça, como Paulo diz, nos basta. Nós temos que tomar posse daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, sabe, Rodolfo? Ele já fez todas as coisas por nós, eu tenho que tomar posse. Às vezes a gente acha que a gente não pode passar por nada. Né? Nada difícil, não posso passar por nada. Quando, na verdade, as coisas não são fáceis de ser vividas. Mas Jesus disse já que não ia ser fácil de ser vividas, né? Então, que as pessoas tenham essa convicção de que nós não vivemos pelo cenário que é proposto, mas vivemos por fé. E fé é crer contra a esperança. É eu tomar posse, ter convicção no meu coração acerca do que Deus já liberou para mim. Eu costumo dizer que os céus já estabeleceu e vai ser estabelecido na terra tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Né? E eu quero agradecer, né? Agradecer assim aos nossos pastores, né? Porque tudo que eu vivi na igreja, eu tive uma rede de apoio muito ampla, né? Apesar de muitas pessoas não ficaram sabendo, mas a minha liderança cuidou de mim como liderança, né? Eu tenho um pai e tenho uma mãe, apesar de não ser. Amém. Mas eu tenho um pai e tenho uma mãe que cuida, não cuidou só de mim, né? Mas também das minhas filhas e do meu marido quando chegou. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, pela sua vida. Amém. Isso aí, irmã Lélia. Obrigado por esse tempo que você teve aqui com a gente, compartilhando, né, esse testemunho incrível. Não tenho dúvida Amém, que Jesus, muitas amém. pessoas serão impactadas, né? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas não tinham dimensão e nem ideia do que a senhora viveu, né? E hoje está desfrutando desse tempo. E eu já ouvi esse teu testemunho várias vezes, mas sempre que eu escuto, eu sou impactado novamente. Glória E a senhora Deus, falando sim. novamente aqui, isso chega e enche o meu coração de esperança, Aleluia, né? Porque isso é bíblico, né? O testemunho, ele tem esse poder de edificação da nossa fé. E quero também agradecer a Deus por tua vida, tá? Amém. Aqui na nossa igreja, Glória esse a apoio Deus. que a senhora é, Aleluia. não apenas para o Ministério de Jovens, mas para toda a igreja, né? Aleluia. O pilar da Glória a intercessão. Deus, Senhor. É uma mãe de muitos filhos, né? Como se Amém. diz. E que Deus continue, mesmo sem merecer, que a gente não merece coisa nenhuma, Verdade, né? meu filho. Mas Deus continue te honrando aqui Amém. na terra, né? Te levantando cada vez mais e fazendo você chegar a lugares mais altos, né? Porque eu tenho certeza que quando nós somos fiéis ao Senhor, naquilo que Ele propõe a gente fazer, isso aí vai só aumentando, vai evoluindo, e Deus vai nos confiando coisas maiores, tá bom? Aleluia. Obrigado, irmã Lélia, Deus te abençoe. Eu É que isso aí, agradeço. igreja, juventude. Foi bom estar com vocês aqui. Daqui a 15 dias temos um outro convidado aqui nessa mesa. Você não vai ficar de fora. Vamos estar dando continuidade à nossa série Invisíveis, tá certo? Então fica com a gente, compartilha esse vídeo aí para todo mundo. Não esquece também de acompanhar toda a programação da nossa igreja. A gente tem aí o Runecast, a gente tem o Teologia do TQD, os nossos cultos de quinta que são transmitidos e os nossos cultos de celebração também, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus. Valeu, pessoal.